Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos aqui agora, conforme prometido, gravar esse vídeo com o objetivo de trazer para vocês a síntese, um resumo um pouco mais, digamos assim, detalhado das nossas aulas 13 e início da aula 15. Lembrando que a aula 14 nós já demos no início da segunda unidade, que é a aula referente ao poder familiar. Então, e a aula que eu dei no sábado foi justamente a aula 13 e o início da aula 15. Então, a aula 13 fala sobre reconhecimento dos filhos e a aula 15 é a parte inicial alusiva ao regime de bens, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre o reconhecimento dos filhos. É bom lembrar, antes de mais nada, rememorar que na aula 12 nós conversamos sobre filiação, né? Então ali nós falamos sobre as presunções legais de paternidade previstas no artigo 1597 do Código Civil, que tratam, que servem tanto ao casamento, como está no texto normativo, como também servem para a união estável, conforme larga jurisprudência dos tribunais, inclusive superiores. E ali nós falamos das hipóteses em que incide, como já disse, a presunção legal de paternidade. A maternidade é sempre certa, só será contestada quando houver superposição de partos, a chamada troca de bebês, a conhecida troca de bebês na maternidade, e o rapto de crianças, mas a paternidade, por sua vez, pode ser ou não. E esse pode ser ou não é auxiliado pelo jogo de presunções do Código Civil, que naturalmente perdem a importância com o passar do tempo, tendo em vista, em primeiro lugar, os avanços da ciência, né, sobretudo com o exame de DNA, e também em face da larga aplicação da paternidade socioafetiva, dos chamados vínculos parentais socioafetivos, inclusive reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal na repercussão geral de número 622, que já é do conhecimento de vocês, que nós já conversamos sobre ela em sala de aula. Então, nos casos da presunção, perfeito, né? Resolvida a questão registral da criança, enfim, a ser inscrita no registro civil das pessoas naturais. Mas quando não incide a presunção, aí nós temos a situação do reconhecimento dos filhos havidos fora da relação matrimonial, havido fora dos prazos especificados no artigo 1597, das condições ali previstas, e também dos filhos havidos de relações estáveis, da união estável propriamente dita. Esse reconhecimento, portanto, que não está dentro das presunções do 1597, ele se dá por duas grandes formas. A forma espontânea, ou chamado reconhecimento voluntário, em que o interessado, o pai, né, tendo em vista que a paternidade pode ser certa ou não, se dirige espontaneamente no cartório de registro civil das pessoas naturais ou por qualquer outro meio previsto legalmente, é isso que nós vamos conversar aqui, e faz reconhece o seu vínculo, reconhece o vínculo parental, a sua paternidade em relação àquele filho. E no outro lado está o reconhecimento judicial, ou seja, não havendo voluntariedade, não havendo disposição voluntária, volitiva do suposto pai ou do reconhecente, nasce para a criança ou adolescente a possibilidade, e até para o adulto também, a possibilidade da via do reconhecimento judicial, que é largamente, né, conhecida de nós através da ação de investigação de paternidade, tá bom? Então, o reconhecimento voluntário, segundo o Código Civil, ele pode se dar de algumas formas. O reconhecimento primeiro, ele pode se dar diretamente no registro de nascimento. É a hipótese mais comum, né? É o melhor dos mundos, é o mundo ideal, onde o pai vai diretamente ao registro e lá reconhece o filho como sendo seu. Certo? Esse reconhecimento, seja ele espontâneo, por qualquer das formas que eu vou citar aqui ainda, além dessa,
e o reconhecimento judicial, ele tem a marca da irrevogabilidade. Então o reconhecimento ele é irrevogável, né? E parte dessa premissa a ideia também, fazendo aqui um link breve, da irrevogabilidade da própria adoção, né? Que é uma forma de reconhecimento de um vínculo parental de ordem civil, como vocês também já foram informados e já têm conhecimento diante das nossas conversas e dos estudos de vocês em sala de aula, certo? Então, esse é a primeira observação. Esse vínculo naturalmente, esse reconhecimento naturalmente é irrevogável, mas sendo ele obtido ou realizado mediante falsa declaração ou mediante erro, admite-se a devida, digamos assim, correção judicial. Para o pai, nós já falamos aqui no outro momento, sobretudo em sala de aula, de que para ele nasce a possibilidade de demandar a chamada ação negatória de paternidade, ou seja, se o seu reconhecimento decorreu da incidência da presunção, nasce para ele a ação negatória de paternidade. Para o filho reconhecido indevidamente, nasce para ele a ação de impugnação a esse reconhecimento. E para outras pessoas com legítimo interesse, o interesse é de ordem material, nasce a possibilidade da chamada ação de anulação de registro de nascimento. Essas seriam, a princípio, as três ações que envolvem aí alguma contestação, alguma impugnação a esse reconhecimento mediante erro ou falsa declaração. Lembrando, como nós já falamos, que essa ação de desconstituição, de desfazimento do registro, ela pode eventualmente esbarrar, né, a sua procedência pode esbarrar no reconhecimento de um vínculo sócio-afetivo. Nunca esqueçam disso daí, tá bom? Então, o reconhecimento ele pode ser diretamente no cartório. O reconhecimento pode se dar ainda mediante testamento, eu posso fazer um testamento e estabelecer nele o reconhecimento de uma filiação, lembrando que o testamento é negócio jurídico causa mortis, ou seja, sua validade só se opera a partir do falecimento do testador. E essas disposições que constam do testamento, chamadas disposições de ordem não patrimonial ou disposições não patrimoniais, elas não se esvaem com a invalidade do documento em si. Se o documento foi invalidado por vício de forma, desrespeito às determinações legais quanto à solenidade, por exemplo, essas disposições não patrimoniais permanecem vívidas, permanecem ativas e deverão ser cumpridas. Apenas quando está-se diante de vício de consentimento é que o conteúdo será, na sua integralidade, invalidado, observados, obviamente, o princípio do indúbio pro testamento, da preservação da vontade do autor da herança. Além do testamento, e veja que qualquer forma de testamento, sejam as formas ordinárias, as formas especiais e até mesmo as formas extraordinárias, são aptas a esse reconhecimento. E aí é importante que a gente possa perceber também que o próprio codicilo seria um meio de reconhecimento desse vínculo de paternidade. O codicilo seria, entre aspas, um mini testamento, sem as formalidades próprias deste documento, em que eu destino bens de pouca monta, né? À exceção de bens imóveis, mas enfim, concluo com isso que qualquer das formas de testamento, elas podem nos permitir a realização desse reconhecimento de paternidade, ok? Eu vou suspender aqui esse vídeo para continuar aqui num próximo, a partir da seguinte forma de reconhecimento espontâneo da paternidade, que seria por escritura pública ou documento autêntico.